A gente já percebeu nas nossas enquetes que a gente faz ali para até programar as nossas próximas postagens, né, os nossos próximos vídeos e também os nossos próximos assuntos aqui das lives, a gente já percebeu que a galera geralmente ela confunde um pouco os princípios, né? E isso não é um problema, tá? A não ser que você não queira resolver, aí é um problemão. Então, a ideal está aqui justamente para isso, para poder facilitar esse entendimento. Por isso, essa quantidade enorme de conteúdos gratuitos que a gente gosta de oferecer. Esse é um dos nossos princípios e valores. Então, Bruno, dentro da nossa realidade, eu queria que você desse um outro exemplo, né? Agora, com quem trabalha com o pessoal da terceira idade, né? Que, por exemplo, não atendeu o princípio da variabilidade das cargas, né? Alguma coisa nesse sentido, dentro das assessorias que a gente dá para esse público, que é muito comum, né? Muito bom, muito bom. Olha só, o que é muito comum quando você vai conversar com um profissional que está prescrevendo treino para um idoso, ou quando você vai conversar com um idoso ali que está na academia. É muito comum num treino para terceira idade, né, os profissionais recorrerem a treinos de resistência de força por um excesso de proteção, né, ao risco do idoso treinar em alta intensidade. Então existe uma cultura, uma crença de que o idoso corre um risco de treinar em alta intensidade. Né? Uma crença que deve ser rompida, porque hoje já existem vários estudos da área da saúde mostrando o quanto o treinamento de alta intensidade, claro que relativo à capacidade individual de cada idoso, mas o quanto que o treinamento de alta intensidade é benéfico para a manutenção dos parâmetros de saúde que vão auxiliar na longevidade, né? Benéfico para a manutenção da glicose sanguínea, né? Redução da pressão arterial sistêmica, manutenção da boa integridade vascular. Então, assim, você tem vários efeitos benéficos do treinamento de alta intensidade, mas existe uma crença que deve ser banida da nossa ideia de que o idoso não pode treinar alta intensidade. E aí, o que a maioria dos profissionais faz? Deixa o idoso durante longos períodos treinando somente resistência de força. Só por essa crença e por esse hábito que a gente geralmente faz, a gente já rompeu o princípio da variabilidade das cargas. Porque se você teve contato com um modelo chamado modelo de caracterização da força de um pesquisador chamado Schmidt-Blasch, você vai lembrar que a força ela pode se manifestar ou em força rápida ou em resistência de força. E essa força rápida ela tem dois componentes, seja força explosiva, seja força máxima. A resistência de força ela é influenciada pela melhora da força máxima e pela melhora da força explosiva, os dois componentes da força rápida. Esses dois componentes, quando treinados em alta intensidade, vão auxiliar você a ganhar resistência de força. Maravilha. Só que treinar resistência de força não tem evidências consistentes mostrando que te ajuda a melhorar a força máxima e força explosiva. E pelo princípio do recrutamento, o princípio do tamanho, né, de recrutamento, o princípio de Hahnemann, que fala que para a gente atingir as fibras do tipo 2X, a gente precisa de limiares elevados de potencial de ação, de estimulação, a gente só vai estimular essas fibras quando a gente treina em alta intensidade. E o que é uma das principais adaptações da senescência, ou seja, quando a pessoa envelhece? É perder um pouco da estimulação neural nessas fibras rápidas. Ou seja, quando você treina em alta intensidade, você reduz essa perda, você retarda essa perda nas fibras rápidas. E como é que você treina em alta intensidade? Estimulando força rápida, estimulando os componentes de força máxima e força explosiva. E se você treina resistência de força, você dificilmente melhora essas capacidades, consequentemente você estimula pouco essas fibras. E onde está o erro? Você não atende o princípio da variabilidade, onde você caminha pelas duas formas de manifestação com os dois componentes. Ou seja, sem você perceber, você deixou de atender ao princípio da variabilidade das cargas e deixou de conectar isso com as diferentes adaptações fisiológicas ao treinamento e o efeito disso de acordo com as diferentes faixas de idade. Legal, imagino o quanto isso é importante para a vida dessa pessoa, né? Então,
Pedro Logano até comentou aqui, ó, maravilha de fala. Bora quebrar esses mitos aí. E Pedro, acho que mais do que quebrar esses mitos, a ideia da live é justamente criar um momento de reflexão e posterior uma discussão para ver como a gente vai quebrar esses mitos, né? Levando em consideração toda a ciência.